tragédia anunciada. É uma tragédia que vem, não é de agora, é de fevereiro. Quando o Sport cai pro Altos na primeira fase da Copa do Brasil, todo mundo já falava, ó, tem alguma coisa errada aí no rumo de quem está no comando do futebol. Mas aí vem uma retomada, né, uma campanha de recuperação na Copa do Nordeste. Uma campanha muito boa, verdade, no final e tal. Mas aí vem uma queda no estadual que reacende o alerta. E outra coisa também que seguiu muito acesa foi o mercado que o Sport fez, né? O primeiro mercado do Sport foi péssimo, assim, horrível. O Sport jogou um turno de campeonato da Série B com Jaderson, Búfalo, Kaique, Vanegas, aqui e ali, que curiosamente tem desempenho, mas agora não entra mais, né? Poderia ser Vanegas hoje, no lugar de Thiago Lopes, por exemplo, mas ele está aqui em Recife por algum motivo que só Claudinei Oliveira consegue explicar, ou não, ele não consegue explicar. Então, assim, o Sport foi um clube que demorou muito para tomar decisões na temporada. E, assim, por mais que os problemas apontassem claramente, assim, o clube fechou os olhos. O trabalho da direção de futebol do Sport esse ano, assim, é muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Por mais que tenha corrigido de forma tardia na janela do meio do ano, a Bandeira, Love, enfim, mas o Sport, eu lembro que eu fiz essa matéria, o Sport virou o turno para o segundo turno da Série B, sendo o único clube que ainda não tinha contratado. A janela, todo mundo sabia que iria abrir no dia 18 de julho, e o Sport ficou de braços cruzados. Então, é uma soma de fatores que dá nisso, né? E, assim, teve chances de mudar o rumo do futebol, de quem faz o futebol do clube, né? Sim. Todo mundo já lia críticas, não minhas, mas assim, de muita gente, torcida. Alguns Carreiras, desde fevereiro, mantiveram. O presidente disse que a lealdade era importante. O executivo Jorge Andrade, que também, sim, nunca se mostrou uma figura muito ativa, continuou aí. Então, eu acho que esse segundo turno também é didático para entender que o Sport jogar um segundo turno com Carlos Eduardo e Saulo, ok, teve a infelicidade de Denis, mas eu acho que diz muito também da falta de intervenção mesmo da direção de futebol. Tem um ativo no clube que é Denival, e o treinador segue insistindo, dando chance a Saulo, que não vai ficar para 2023, você está referendando um trabalho ruim. Que o trabalho de Claudinei, para mim, é ruim. O trabalho de Claudinei, na minha opinião, é ruim também. Então, eu acho que esse somatório todo, apesar de Vasco, sobretudo, ter... Mas pode me ajudar. Acho que o Vasco perdeu 8 jogos seguidos fora de casa. Foi mais. Até ganhar do Operário. Acho que foram 7 ou 8. Estava perdendo o nono até os 45 do segundo tempo. Aí, pronto. Aí, então, 44, aí virou. Isso manteve o Sport vivo. Mas, assim, se a gente for botar numa balança, assim, foram muitos erros. Muitos erros. E que eu acho que dava para ter sido corrigido, sabe? O presidente Yuri Romão faz um trabalho bom administrativamente, financeiramente, mas foi até uma frase que o Maestro usou em algumas lives passadas. O Sport jogou Série B de pontos corridos 2006, 2010, 2011, 2013 e 2019. Só não subiu em 2010. Então, quem vai ser lembrado por não subir? O presidente de 2010, que era Silvio Guimarães, e Yuri Romão, agora em 2022. É uma relação contrária, né? A lembrança dos que sobem, a lembrança do fracasso. É justamente aqueles que não sobem. Perfeito. O Sport subir numa Série B abre aspas, o normal. Só não foi em 2010. Então, agora, o presidente que chancelou, porque se o futebol do clube foi comandado pelas mesmas pessoas desde o início do ano, teve o respaldo dele. Agora vai carregar esse peso. Vai carregar esse peso de entrar nessa lista aí que ninguém queria. E, entrando um pouquinho no jogo de hoje, eu acho que o Claudinei consegue definir assim, um pragmatismo na pior versão. Assim, eu acho que ele consegue ser a síntese. O que é o pragmatismo na pior versão? É o trabalho de Claudinei. Porque, assim, eu tinha muita certeza que ele colocaria o William Oliveira no lugar de Denner. Assim, estava muito óbvio isso. Eu até imaginei que ele fosse começar o jogo com o Denner, com o William Oliveira.
mas ele coloca num cenário, feito o mestre falou, onde não era a peça ali. Vamos lá. Bruno Matias. Eu nunca fui dos grandes fãs de Bruno Matias, mas é um cara que tem um mínimo de controle com a bola no pé, sabe fazer o jogo girar. Bruno Matias perdeu espaço completamente com o Claudinei. Sim, inexplicavelmente perdeu espaço para o William Oliveira, que não contribui. Blas sempre foi uma polêmica, porque parte da torcida achava que Blas deveria ter sido titular, enfim, teve alguns lampejos aqui e ali, mas também foi outra peça que perdeu. Foi até uma coisa que Cabral citou na transmissão. Poderia ter colocado o Fabinho um pouco mais aberto, ter colocado o Blas. E aí, Thiago Lopes, eu acho que é a cereja do bolo que consegue sintetizar tudo isso. Que é a falta de capacidade da direção do Sport de tomar decisões mais firmes, como, por exemplo, negociar o jogador. Thiago Lopes não poderia estar no Sport em 22 de outubro desse ano. Não poderia. Sim, ele não poderia ser opção. Nada contra ele. Detalhe, tem mais um ano de contrato, se eu não estou enganado. A turma ainda me arrumou um contrato de 3 anos com ele. Da gestão passada. Thiago Lopes não poderia continuar. Então, aí você tem o Thiago Lopes que tira o espaço de um Paulinho, que é um ativo da base, que teve chance com o Lisca, mas depois foi completamente escanteado. Um Raiva Negas, que também teve chance com o Lisca, mas depois foi escanteado. Então, eu acho que Thiago Lopes consegue sintetizar a falta de ações firmes da direção de esporte ao longo do ano, para mudar. Consegue sintetizar a teimosia de Claudinei, que só ele enxerga o que ninguém consegue enxergar, o que só ele acha que é certo. E mesmo provando que está errado, ele repete os erros. E a incapacidade do esporte de aproveitar as oportunidades. Né? Lucas, só um parênteses sobre o que você falou de teimosia. Toda vez que eu falo teimosia, é para não usar a palavra que de vez em quando eu acho que é a palavra correta. Eu também. Porque eu digo que é teimoso, porque assim, é quase um elogio. Porque eu não acho, assim, fica parecendo que não é teimoso, que é outra coisa. Tá ligado? Aí dizer que é teimoso é uma forma educada de você entender a situação, porque no fim das contas é muito cômodo. É muito cômodo você fazer essa. Quando eu estou falando você, sou eu também. A gente faz essa situação. E por que é teimoso? Assim, não é outra, talvez seja outra coisa, mas enfim, vamos ficar com as passagens é uma teimosia já, né? É uma teimosia muito grande, né? Pois é. Então, só para fechar, eu acho que é isso, sabe? O jogo de hoje ele conseguiu, talvez na minha avaliação, sintetizar muita coisa do que foi o Sport ao longo do ano. Um time que não consegue decidir na hora que é para decidir, um time que não consegue aproveitar as oportunidades, um time que escolheu, é uma escolha, e aí tá pagando caro, manter os mesmos erros de fevereiro, os mesmos erros de julho, quando o Lisca saiu, enfim, os mesmos erros que Claudinei passou aí toda a rodada até ele se convencer de que Kaique não tinha mais chance. Aliás, ele não, né? O departamento médico detectou a lesão lá. Então, acho que é isso. Acho que o jogo de hoje é sintomático aí para o Sport ter uma lição. Não sei se vai aprender. Tem eleição aí, né? Vamos ver. A gente poderia até tentar traçar um planejamento. Já começa a planejar segunda-feira e tal, mas tem eleição, né? E a gente sabe que eleição no Sport não costuma ser das mais calmas. E agora tem o peso de não subir, né? E agora pode... eu acho que... Não sei se será determinante, mas acho que vai pesar positivamente. Não, vai pesar negativamente, na verdade. Com certeza. Vou aproveitar também um momento agora para trazer um comentário do Hugo Rafael, que, enfim, fez um superchat também, dizendo o seguinte: no Clube de Regatas Vasco da Gama, gostaria de agradecer os serviços prestados por Yuri Romão e Augusto Carreiras para a garantia do nosso acesso. Mas no fim das contas, nem isso, ganhou os jogos, foi lá, perdeu 8 seguidos, mas aí ganhou do Operário no finalzinho, contra o Sport foi lá buscar no finalzinho, empatou, contra o Criciúma agora virou o jogo, então assim, tá lutando. É uma campanha, assim, eu acho que o time do Vasco
é muito maior do que o do Sport, não. Isso não é nem porque Exatamente, eu penso exatamente igual. Eu acho o time do Sport meio-taça há muito tempo, e do Vasco, assim, mas sobem 4, tem que subir 4 times, é a regra do campeonato. Assim, eu até falei uma vez, a SAF vai mudar. Se, meu irmão, se na primeira divisão tiverem 20 SAFs, 4 SAFs vão ser rebaixados. Então, assim, porque o regulamento obriga a 4 times cair. Então, nem sempre assim, o cara, algumas situações quer dizer que aquilo é determinante. Então, assim, no caso do Vasco, não é porque está subindo que é um bom time. Já vi muitas vezes o time, mas está lutando, está conseguindo os resultados. E o Sport, enquanto o Vasco vai lá no último lance, lá virou o jogo, no último lance contra o Sport empatou, no finalzinho desse virou, o Sport é o contrário. No último lance contra o Vasco, você deu empate, nesse tomou a virada. Na reta final, um vai conseguindo os resultados e o outro vai abdicando os resultados. Porque, veja só, o Vasco foi atrás de 2 resultados, o Sport cedeu 2 resultados. Nos últimos 7 dias, porque o jogo foi domingo, né? Hoje é sábado, nos últimos 7 dias, o Sport cedeu 5 pontos. O Sport chegou a ter 6 pontos contra o Vasco. Tinha 3 até os 48 do segundo tempo, e nesse tinha 3 até os 10 do segundo tempo, e no final virou 1 ponto. E o Vasco arrumou 4. E o Murilo Tinoco diz aqui, o Vasco fez o dele. Fez e não fez também, né? É isso que você falou, né, maestro? Né? Conseguiu buscar alguns resultados improváveis ou menos possíveis, né? Menos acessíveis, digamos assim, mas foi lá, buscou, enquanto o Sport cedeu alguns que já eram mais acessíveis, né? Então, porque já estava muito afunilado, Juliana. Oi? Desculpa, termine. Não, pode falar, era isso. É porque já estava, e nisso, num cenário já afunilado, porque é uma coisa que o Lucas falou no começo. Você não precisa brigar pelo acesso no segundo turno, não, pô. Você tem que estar brigando se você for regular. Por exemplo, o Bahia deverá subir pela regularidade. É um time sem brilho também. Tanto é que sem brilho, o torcedor do Bahia está puto com o Bahia já trocou 2 vezes de treinador, e mesmo assim dá para subir. Porque o regulamento impõe que alguém suba, mesmo assim. Então é um time sem brilho, mas é um time regular. O Bahia está no G4 desde a estreia. Se o Bahia subir, vai significar que o Bahia, até que ele não pode ser passado, ele não tem como ser ultrapassado na próxima, é que ele ficou 38 rodadas no G4. Porra, então ele teve regularidade. O Sport não teve regularidade, como o Lucas falou. O Sport e nesse caso é culpa da direção. 14 rodadas com o Dalpozo. Sonegou 14 rodadas. Não sei se a palavra é sonegar. O Sport ignorou, melhor dizendo. Sonegar. O Sport ignorou 14 rodadas. O Sport ignorou. Tinha um ataque inoperante já de tempos. E com as carências assim, gritando. E não é porque falta de aviso, não. Falava. E assim, o Sport esperou em 14 rodadas, assim, sem nada. E nisso... ganhou nas primeiras rodadas, enganou, depois o fumo vem, pô. A falta de futebol uma hora conta. Então, o Sport negligenciou, até no fim das contas, a palavra que estava querendo era essa. O Sport negligenciou o primeiro turno, foi buscar o segundo turno, se aproximou, chegou a ver um cenário possível, mas aí tem algumas limitações, algumas falhas que faz parte do jogo. E aí, na hora que você está na campanha, você não pode errar, porque o Bahia pode errar. O Bahia errou e não tá errando. Tá errando. O Bahia tá errando, perfeito. O Bahia tá errando e mesmo assim vai dar. O Sport já não tinha mais como errar. Então não é que o Sport é um time horroroso. Na verdade, esse time agora do Sport, eu mudaria o treinador. Mas esse time realmente não gosto. Desculpa. Peço desculpa a Claudinei, mas realmente não gosto do trabalho dele no Sport. Ele já subiu para a primeira divisão. Então não vou dizer que é o treinador que não consegue. Já consigo, mas no Sport eu não gosto do trabalho dele. Tem uma causa de acesso. Por causa dele mesmo, né? De renovação. Se subisse. Esse time agora do Sport que está jogando agora, se esse time do Sport jogasse as 38 rodadas, você quer assinar agora esse time jogar as 38 rodadas, eu pensaria 2 minutos, mas talvez eu assinasse. Porque eu acho que esse time atual do Sport, as peças ofensivas, os 2 zagueiros, continua tendo carências. Mas esse time atual, jogando 38 rodadas, ele seria o Bahia, não estou dizendo que é o Bahia, seria o que o Bahia faz de regularidade. Ele seria esse time agora que dá uma farrapada aqui, mas que a cada 5 rodadas costuma somar mais pontos do que deixar de ganhar ponto. Certo? Porque esse time agora é melhor do que o primeiro turno. E o primeiro turno cobrou a conta agora. Falta goleiro, continuaria tendo algumas carências. Eu acho que precisaria do goleiro, certamente. Mas tirando o goleiro, e não é pouca coisa, tirando o goleiro, Juliana, daqui para frente seria um time que brigaria pelo acesso. Mas você não pode brigar pelo acesso só em 15 rodadas. E é basicamente o que o Sport fez. E até mesmo, né, Maestro? Porque se a gente botar na conta que Claudinei passou umas 10,
ele usa a bandeira como titular a partir do jogo contra o Náutico, então ele jogava 10 rodadas com o Kaique, com o Giovani, né? Então... Não, meu Deus do céu. Assim, se voltar aqui, vai ficar mais uma hora cagando raiva, porque assim, tem uns negócios assim que são inacreditáveis. É inacreditável. Meu irmão, isso que você falou agora, aí você via, isso foram uns 3 ou 4 rodadas assim, porra, que assim você não entendia. Aí dava certo. Ele ganhou 2 jogos assim. O time não jogava nada. Aí 20 segundo tempo mudava o ataque inteiro. O ataque lá e dava a vitória. Aí no jogo seguinte, era o outro ataque de novo que jogava e não rendia de novo. Aí o ataque reserva ia lá e dava vitória. Aí no terceiro jogo isso não aconteceu, porra. Foi. Contra o Grêmio lá. Isso aconteceu quando o jogador machucou. Porque quando o jogador machucou, ele foi obrigado a mudar. Porque, assim, o que é que precisa fazer, meu irmão? É exército? O cara tem a patente aí e o cara tá lá até o final, mesmo se ninguém pegar a patente, o cara não muda nada.